Conheça o segredo para você resolver os problemas do seu cão mudando o comportamento dele. Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e a minha missão é melhorar sua comunicação e sua conexão com o seu cão, promovendo assim o bem-estar de ambos. Antes de falar sobre esse segredo, antes de adentrar sobre essa magia da mudança do comportamento, vamos falar primeiro sobre diferenças de comportamento. É importante que a gente entenda alguns conceitos bem básicos, como, por exemplo, o reflexo inato. Toda vez que a gente usa o termo reflexo, que a gente escuta na rua, né, a gente acaba associando a uma situação de pensamento rápido, de agir rápido, né? Olha como aquele goleiro tem reflexos rápidos, olha aquele lutador como ele tem reflexos rápidos, como ele esquiva rápido. Ah, a pessoa ia cair, teve um ato reflexo ali, se reequilibrou. Mas o que é um reflexo inato? Os reflexos inatos, eles são uma preparação mínima que o organismo tem para sobreviver, para começar a interagir com o ambiente. Esse reflexo inato, ele é muito importante para a sobrevivência de um animal, para a sobrevivência até de uma pessoa, tá? Um exemplo bem simples, né? O que é essa preparação mínima para interagir com o ambiente, né? Por que essa interação mínima promove a sobrevivência? Imagina um bebê. O bebê acabou de nascer, passou por todo o procedimento médico ali e aquele bebê vai se alimentar pela primeira vez. Quando a mãe o levar para o seu seio, para que ele possa se alimentar, o que é que ele vai fazer? Ele vai mamar. O ato de mamar é um reflexo inato. Se você, filhotes também são assim. Às vezes você pega o filhotinho que acabou de nascer, a mãe acabou de limpar ele, tirou ali a placenta, né, fez toda a limpeza dele. Se você coloca o dedo ali na boquinha dele, ele começa a mamar no seu dedo, já na ânsia de receber o leite. Ele não sabe nem o que está acontecendo, ele acabou de nascer, ele não é treinado, não é adestrado, ele está com os olhinhos fechados, com os ouvidinhos fechados, porque é assim que os filhotinhos nascem. E por que ele mama? Isso é um reflexo inato. Isso já é uma programação, já que vem de acordo com a adaptação evolutiva, para que o animal possa ter uma condição mínima de sobrevivência, para que ele possa lidar com o ambiente de uma forma que o permita sobreviver até que ele se desenvolva, até que ele aprenda, até que, enfim, até que ele se torne totalmente funcional. E aí nós vamos entrar em alguns outros conceitos. O primeiro conceito é o estímulo. O que é estímulo? Estímulo é qualquer mudança no ambiente que produza uma consequência dentro do organismo. Ele vai produzir uma resposta dentro do organismo. Por exemplo, eu pingo limão na minha boca, aí eu faço uma careta. O que foi o estímulo? O estímulo foi pingar o limão que produziu uma consequência no meu organismo. Eu bebo água e me sinto bem porque eu bebi água, né? Aquela sensação ali de bem-estar, ela veio por conta do estímulo. O que é o estímulo? Eu beber água, foi uma mudança que aconteceu no ambiente. E aí existe a consequência dessa mudança no ambiente, que é a resposta. A resposta é toda mudança orgânica proveniente de uma mudança no ambiente. Por exemplo, eu estou num quarto escuro, eu saio do quarto e dou de frente com a luz, houve uma mudança de ambiente, eu mudei de um ambiente escuro para um ambiente claro. A minha íris, a minha pupila ali, ela se adapta àquela situação. Eu estava com a pupila dilatada, porque estava no escuro, para entrar mais luz, fui para o claro, a pupila se fechou, porque tem uma incidência maior de luz, então ela não precisa estar aberta. O estímulo foi a mudança da iluminação, poderia ser só abrir, acender ou apagar a luz, não precisava eu mudar de ambiente, né? O ambiente podia só de repente ficar claro, de repente ficar escuro, e o estímulo, a resposta, perdão, foi justamente essa mudança na minha íris. Tá? Essa resposta, ela é importante, porque se eu tivesse, no caso, se eu tivesse com a pupila ainda dilatada num ambiente de muita luminosidade, eu poderia causar uma lesão nos meus olhos. Isso é levado para todas as coisas, tá? Não ache que é exclusivamente dessa questão dos olhos. Né? Outro exemplo, eu senti o cheiro da comida, né? Eu não tinha cheiro de comida no ambiente, eu senti cheiro de comida no ambiente e eu comecei a salivar. O estímulo foi eu sentir o cheiro da comida no ambiente, a resposta foi eu salivar. E o reflexo
ele é justamente essa relação entre estímulo e resposta. Esse conjunto de pequenas características vão nos ajudar a adestrar o nosso cão. Como é que isso vai nos adestrar? Como foi que isso chegou ao adestramento e por que o adestramento utiliza essas coisas? Em 1913, um pesquisador chamado Pavlov, ele desenvolveu, ele pesquisando o reflexo inato, ele desenvolveu o que posteriormente ficou conhecido como reflexo aprendido. Tá? Essa correlação entre estímulo e resposta de forma aprendida. Lembra que antes eu estava falando de forma inata, né? O animal já nasce com aquilo, o animal ou o ser humano, tá? Mas o ser biológico já nasce com aquilo. E agora eu estou falando de uma resposta, de um reflexo aprendido. Como é que Pavlov descobriu isso? Ele tinha um experimento que eu vou explicar de forma bem simples, tá? Ele tinha cães no laboratório, um laboratório totalmente controlado, e ele tocava uma sineta e entregava comida para os cães. Tinha dia que ele entregava a comida sem tocar o sino, e tinha dia que ele tocava o sino e entregava a comida. Teve um dia que ele tocou o sino e demorou a entregar essa comida. E o que aconteceu? Ele percebeu que o cão começou a salivar. Começar a salivar é o começo do processo digestivo. O corpo já estava se preparando para digerir os nutrientes. Então ele percebeu que aquele reflexo, aquele comportamento inato, né, que é a digestão, aquele comportamento que, em teoria, nós não temos controle, né, a gente não tem controle sobre o movimento do nosso intestino, ele pode ser condicionado. Com o passar do tempo, os cães já ouviam o barulho dos passos, né, deles chegando próximo do laboratório, da ala onde os cães estavam, e os cães já começavam a salivar. Então ele começou a perceber que vários estímulos estavam sendo pareados, né, estavam sendo condicionados a levar o cão a perceber que vai comer, e com isso o cão tinha a resposta de salivar. Então ele precisou criar um ambiente controlado, onde os cães não ouvissem o barulho dele chegando, os passos dele chegando, para poder botar a prova dele mais a fundo, mais a sério, né? Ele poder pesquisar melhor essa situação. Essa pesquisa do Pavlov levou uma série de outros pesquisadores a desenvolverem cada vez mais a fundo o estudo do comportamento. Essa questão de estímulo e resposta no condicionamento no reflexo aprendido, foi o que possibilitou o adestramento em vários níveis. Em especial, voltando a um desses pesquisadores que eu falei que levou esse estudo mais a fundo, nós podemos citar Skinner, que mais ou menos ali na década entre 40 e 50, ele começou a desenvolver um estudo sobre a aprendizagem pelas consequências. É um pouco diferente do que Pavlov estava fazendo. O que Pavlov fez? Ele condicionou, ele fez um processo de pareamento, ele fez o animal entender que um determinado estímulo levava comida para ele, né, que um toque do sino levava comida para ele, e condicionou o animal, né, ele conseguiu treinar o animal, de forma que o animal, quando ouvia aquele estímulo, ele tinha a resposta de desenvolver o processo digestivo, de começar o processo digestivo. Já Skinner, ele faz um outro processo, tá? O comportamento, ele não é mais inconsciente, não é um comportamento inato, ele é um comportamento operante, é um comportamento onde se tem consciência do que se está fazendo. No comportamento operante, ele tende a ser mais complexo, tá? Ele, por exemplo, sentar, levantar, pintar uma parede, e ele tem como característica não só ter consciência, né, mas ter vontade de fazer. Se eu pingo limão na língua de um cão, o cão vai fazer careta, o cão vai ter uma reação de forma involuntária. Quando eu mando o cão sentar, ele senta porque ele sente vontade de sentar, ele foi ensinado para isso. Então essa é mais uma diferença do reflexo do comportamento operante. Outra característica do comportamento operante é que ele pode trazer modificações para o ambiente. Se antes o ambiente trazia um estímulo para o organismo, hoje o organismo pode causar uma mudança no ambiente. É lógico que sentar, levantar, deitar não vai causar mudança no ambiente, mas você pintar uma parede, você está mudando o ambiente. O cão cavar o chão é uma mudança de ambiente. Tá? Então, no comportamento operante, ele permite essa mudança de ambiente. E o condicionamento do comportamento operante é o que um adestrador mais faz, e é o que você pode fazer também, o que na verdade você faz sem você perceber. Mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais à frente.
no comportamento pelas consequências, na aprendizagem pelas consequências, o Skinner percebeu que existe um conjunto de consequências que podem aumentar a probabilidade daquele comportamento se repetir ou diminuir a probabilidade daquele comportamento se repetir. Por exemplo, um comediante conta uma piada. Todo mundo ri daquela piada. A probabilidade dele contar uma outra piada parecida é muito maior do que se ninguém tivesse rido. A probabilidade dele continuar as pesquisas sobre o riso é muito maior. A probabilidade dele se manter como comediante é muito maior do que se ele contasse uma piada e ninguém risse. Ao passo que, se ele conta uma piada, todo mundo fica sério, fica de cara feia, a probabilidade dele continuar naquela linha de raciocínio, naquela linha de humor, é diminuída. Ele começa a sentir que aquele ambiente não é propício para aquele tipo de piada ou para aquela linha de humor, de linha de raciocínio. Então, as consequências das ações, elas geram dentro do animal, dentro do ser, a vontade de aumentar, a possibilidade de aumentar ou diminuir essa probabilidade. Uma dessas consequências, o Skinner chamou de reforço positivo. Tá? Na verdade, chamou de reforços. Os reforços, é tudo aquilo que aumenta a possibilidade ou a intensidade do comportamento se repetir. Entre eles, Skinner dividiu entre reforços positivos e reforços negativos. Aqui, nesse conjunto de técnicas, que é chamado de mecanismos de modelagem de comportamento, é que se apresenta o grande segredo da coisa, o grande ouro. Porque, entendendo esses mecanismos de modelagem de comportamento, nós vamos, por consequência, aprender, saber como aplicar esses mecanismos de modelagem e mudar o comportamento do animal de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as possibilidades desse animal. O reforço positivo, ele é a adição, a introdução no ambiente de algo que agrade o cão. Vamos ter em mente que essa consequência agradável, ela é muito relativa, tá? Falando de cães, nós utilizamos muito petisco, carinho, elogios verbais, em especial quando esse elogio verbal já foi pareado com um petisco. Então, se eu falo, boa garoto, e dou um petisco para ele, vai acontecer algo parecido que aconteceu com Pavlov. Pavlov tocava o sino e dava o petisco. Eu falei boa garoto e dei o petisco. Então toda vez que eu falar boa garoto, o cão já vai entender que vai receber um petisco, ele já vai ter a sensação de que vai receber o petisco. Existe um outro estudo que nós utilizamos que diz que quanto mais intenso, quanto mais energia eu colocar nesse comando, com mais energia o cão vai responder. Então a gente vai subindo o tom, né? A gente começa, né? O cão fez o certo ali, boa garoto. Depois a gente vai subindo, boa garoto. E a gente vai até gritar, que eu não vou gritar aqui para não incomodar vocês, mas a gente começa a elevar bastante o tom da voz. Não precisa gritar, mas a gente eleva bastante o tom da voz. Vamos ter em mente também que o reforço positivo, ele é feito constantemente, muitas vezes de forma até errada, né? As pessoas até se assustam quando eu digo isso, mas imagina a cena. Eu quero um cão de guarda, o cão, ou melhor, eu quero um cão de companhia. O cão late para um estranho, aí eu pego e faço carinho nele na intenção de acalmá-lo. O que aconteceu? Eu estou dando uma consequência agradável para o animal depois de ele ter emitido um comportamento operante, um comportamento que ele quis executar. O que acontece? Eu estou reforçando esse comportamento. O cão latiu, eu fiz carinho nele, o que ele entende? Opa, toda vez que eu latir eu vou ganhar carinho. Poxa, eu lati é algo bom, lati é algo que agrada meu dono, então eu vou latir muito. Então, esse ato de acariciar o cão depois que ele late, depois que ele rosna, reforça o comportamento desse animal. É comum você ver pessoas que dão muito carinho para o cão quando o cão está latindo, que esse cão só aumenta o latido, porque os reforços, eles aumentam a possibilidade de chance, a possibilidade do comportamento se repetir ou a intensidade com que aquele comportamento se repete. Passando para o reforço negativo. O que é reforço negativo? É quando você tira do ambiente algum desconforto que existe naquele ambiente e aquela retirada, ela gera a possibilidade a consequência positiva para o cão ou para o animal. Um exemplo, eu estou aqui com um cachorro, eu liguei um som bem alto, né? Eu fui assistir TV, o TV estava no máximo, eu não sabia, o cão se assustou, olhou para mim, sentou e ficou sentando com carinha de pidão. Eu, na hora, entendi que ele fez isso porque eu liguei a TV e desligo a TV, ele volta ao estado normal dele, ele volta a se comportar normalmente. O que acontece?
Se isso se mantiver muitas vezes, o cão começa a entender que toda vez que tiver esse desconforto, basta ele emitir aquele comportamento que eu vou tirar aquele desconforto. Então, o reforço negativo, ele vai reforçar aquele comportamento que foi emitido pelo cão. Essa retirada do aversivo no ambiente é uma consequência positiva para o cão. Mais uma vez, a gente tem que ter em mente que a consequência positiva, essa consequência agradável, esse reforço agradável, ele é muito relativo. Você para e pensa uma pessoa masoquista, uma pessoa que gosta de apanhar. Um tapa para ela pode ser um reforço positivo, quanto que para uma pessoa que não gosta de apanhar, um tapa não vai ser um reforço positivo, vai ser uma consequência aversiva, vai ser algo que ele não quer. Então a gente precisa ter bom senso ao lidar com o animal, precisa entender qual a natureza do cão, precisa entender como funciona o comportamento do cão para saber que tipo de reforços devem ser utilizados. Além de pegar isso de forma geral, do reforço da etologia de forma geral, da natureza do cão de forma geral, precisa entender a raça daquele animal, ou se for um SDR, precisa entender o famoso vira-lata, né? Precisa entender como é o comportamento daquele animal e entender o indivíduo. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho em casa alguns cães que eles gostam de brincar de tapa. São cães muito fortes, são cães que gostam, eles gostam de tapa na garupa, tapa no ombro, é coisa que eles ficam com o rabinho abanando, pé demais. Eu tenho uma cadela, inclusive, que quando eu chego em casa, se eu não der um tapa assim na garupa dela, ela fica tristinha. Ela já vem perto de mim, já vem virando a garupa, já fica esperando. Eu dou um tapinha nela, ela corre, pula, brinca, vem brincar comigo. É uma coisa que ela gosta. É lógico que existe um limite para esse tapa, né? Não vou bater para o cão se desmontar. Mas por que esse cão gosta disso? Porque é um cão muito forte, é um cão que os outros cães da matilha já brincavam com ele de luta, desde filhote para ele é divertido brincar de luta, já treinou para proteção, então ele tem para si o tapa como algo agradável. Então muitas vezes esse cão acerta um comando, eu dou um tapinha nele, mais uma vez, não é uma pancada com força, mas eu dou um tapinha nele e o cão gosta disso, para ele é um reforço positivo. Eu já trabalhei com outros cães, por exemplo, que não gostavam de carinho. O cão não gostava que passasse a mão nele. Quando você começava a passar, o cão ficava todo desconfortável, saía de perto. A depender do cão, teve cão que já tentou me morder porque eu fiz carinho. Então, o carinho, que para alguns cães é um reforço positivo, para outros pode ser um aversivo. Então, a gente precisa saber trabalhar o indivíduo, precisa reconhecer o indivíduo para trabalhar com o reforço da forma que melhor ele gosta, que melhor ele interage, melhor ele absorva, melhor ele sustente. Tá? Então, toda vez que o seu cão fizer algo que você quer, lembra dos reforços. Então, por exemplo, o meu cão está pulando em mim, eu não quero que ele pule em mim, eu estou aqui ignorando ele, né? Não estou dando atenção, porque se eu der atenção, a minha atenção, o reforço positivo, eu vou estar reforçando esse comportamento dele estar pulando em mim. A partir do momento que o cão ficou quieto, com as 4 patas no chão, eu vou lá e faço um carinho nele. Eu estou dando atenção e estou dando carinho para ele. Estou entregando um reforço positivo para ele no momento do comportamento que eu quero, que é o quê? As 4 patas no chão. Ele quieto. Esse tipo de raciocínio a gente aplica para tudo no adestramento. O tempo inteiro que você quiser mudar o comportamento do seu cão, basta pensar o seguinte: qual é o comportamento que você espera dele? É um comportamento dele calmo e submisso. Ok, ele está calmo e submisso, você vai lá e dá carinho. Não, eu quero um cão super agitado. Toda vez que ele estiver agitado, você vai lá e dá um petisco, dá um carinho, dá atenção. Você entrega para o cão uma consequência agradável, e aí essa questão de agradável, mais uma vez, é subjetiva, você tem que saber o que o cão gosta, mas você entrega para ele uma consequência agradável para reforçar o comportamento que ele está emitindo. E aí precisa ter sensibilidade para não reforçar os comportamentos que você não quer. Como eu citei antes, né? O cachorro está latindo para uma pessoa, você não quer que esse cachorro lata, mas você vai lá e dá carinho para ele se acalmar, você está, na verdade, reforçando esse comportamento desse cão. Falamos bastante aqui sobre reforços, tá? Quem ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários para mais para frente a gente aprofundar ainda mais. Mas existe, por outro lado, um outro mecanismo que ele, ao invés de ele aumentar a probabilidade desse comportamento se repetir ou aumentar a intensidade, ele diminui a probabilidade desse comportamento se repetir e diminui a intensidade com que esse comportamento se repete. Essa consequência, ela foi nomeada com um termo muito forte e que, por conta do termo dela, ela é muito mal vista.
Tá? Skinner ele apresenta estudos, né, sobre ela, muitas pessoas acabam deturpando o que é dito, mas, enfim, vamos para o nome dessa consequência, desse mecanismo de modelagem, que é a punição. Tá? A punição é como ela é chamada. A punição ela pode ser dividida entre positiva e negativa. Mais uma vez, eu quero salientar o fato de que a punição ela é um mecanismo de modelagem do comportamento que diminui a intensidade ou a possibilidade desse comportamento se repetir. E aí ela é dividida em dois pontos, tá? A positiva e a negativa. A positiva é quando algo é adicionado no ambiente e essa adição vai causar algum tipo de desconforto e esse desconforto vai diminuir a possibilidade daquele comportamento se repetir, ou ela pode ser negativa, quando existe algo que o cão gosta no ambiente e esse algo é retirado. Preste atenção que em nenhum momento eu estou falando que isso tem que causar dor, medo ou susto no cão. Tá? Essa condição aversiva ela pode ser muito sutil. Por exemplo, tem um cão que gosta muito de ficar no meio da passagem ali. E aí eu pego um livro, pego meu celular, fico mexendo no meu celular, pego uma cadeira e passo com tudo perto dele. Bem perto assim, como se eu fosse bater. Para não bater, ele sai da frente. Ele saiu ali da frente. E eu vou fazer isso várias vezes. Eu vou entrar e sair dentro do quarto várias e várias vezes. O que está acontecendo? Eu estou adicionando no ambiente algo que causa desconforto para ele. Porque se ele não sair, eu vou ter contato físico com ele. Eu não preciso chutar, mas eu vou ter contato físico com ele. E aí o que ele faz? Como aquilo está causando desconforto, ele começa a sair da frente da porta. Ele começa a parar de estar na frente da porta. Observe que eu causei um desconforto, eu criei um aversivo no ambiente, sem machucar, sem agredir, sem causar medo para o cão, respeitando totalmente o bem-estar dele, e essa adição desse estímulo faz com que o cão comece a parar de ficar na frente da porta. Tá? Isso é uma punição positiva. Eu estou utilizando uma punição positiva para retirar do cão o comportamento de ficar na frente da porta. É lógico, na escola REF nós aprendemos, no método REF, nós aprendemos outras formas de tirar um cão da frente da porta, utilizando tanto os reforços como outros estímulos que podem trazer um aprendizado muito mais rápido. Tá? Porém, essa forma de utilizar a punição positiva, esse exemplo, é só primeiro, para vocês entenderem que a punição ela não é um bicho de sete cabeças, não é um vilão papão que vai devorar toda a bondade que existe dentro de um cão, e que ela pode ser aplicada sem ser com dor, sem ser com susto, sem ser com medo, tá? Evidente, o próprio Skinner, ele já pontuava que o excesso de punição pode trazer consequências negativas para o cão, ou melhor, para os animais, né, para as pessoas. O excesso de punição pode causar estresse, pode causar agressividade, pode causar medo. Porém, observe que a gente está falando de excesso, a gente está falando de algo sem equilíbrio. E por isso que no nosso método nós respeitamos a pirâmide de aprendizagem do cão e nós trabalhamos de forma não equilibrada, porque não é um positivo e um negativo. Nós trabalhamos de forma eficiente, baseada em ciência e bem-estar animal. O reforço negativo, vou lembrando mais uma vez, ele é quando você retira do ambiente algo que o animal gosta, algo que a pessoa, que o organismo gosta. Um exemplo, tirar a liberdade de um animal. Você prender o animal é considerado um reforço negativo. Uma punição negativa. Muitas pessoas ficam sempre naquela, Henrique, mas poxa, punição já não é bom, imagina uma punição negativa, porque a gente acaba tendo a ideia de que positivo é bom e negativo é ruim. Né? Quando, na verdade, nos mecanismos de modelagem de comportamento, positivo e negativo é só adição ou subtração. Você está colocando algo no ambiente ou você está tirando algo do ambiente. É só isso. A retirada de liberdade do cão, a cercear a liberdade do cão, é um reforço negativo que pode trazer benefícios imensos para esse animal. Por quê? Eu botei o cão na guia. Tá? O meu cão está atrelado numa guia. Meu cão não pode percorrer todos os lugares que ele queira. Por quê? Ele está numa guia. Estar numa guia não causa nada de ruim para ele. Estar numa guia pode salvar a vida dele. Imagina um cão muito agitado que vai atravessar a rua, salta na frente da rua e não é atropelado porque a guia não deixou ele ficar na frente do carro. Automaticamente, quando ele se jogou para frente, ele vai sentir um tranco,
porque por mais que eu não dê um puxão nele, eu vou ficar firme para não deixá-lo ir na frente. É lógico que se eu ver que ele vai ser atropelado, eu vou arrastá-lo para não deixar, né? Vou salvar a vida dele. Mas se eu ficar só parado, o fato dele correr para frente já vai causar um grande desconforto nele, que é o quê? O tranco que ele vai sentir. Essa adição de desconforto no ambiente, essa adição do aversivo é o quê? Uma punição positiva, causada por ele mesmo, não por mim, porque ele mesmo que saltou. Foi uma consequência do impulso dele, não é uma consequência do ato dele. Isso salvou a vida dele. Então observem que ele está em reforço negativo, que é estar sem liberdade, ou melhor, com liberdade diminuída, já causa coisas boas para ele, que eu vou levá-lo para a rua, eu vou levá-lo para passear, vou interagir com ele. A punição positiva salvou a vida dele. Então, a gente tem que ter em mente que, por mais que o termo seja forte, punição e negativo seja forte, o importante é entender a técnica, é buscar conhecimento, entender a técnica, saber como utilizar. Você vê que nessa situação que eu citei, salvou a vida de um cão. O fato dele sentir desconforto, se ele faz isso constantemente, continua sentindo esse desconforto, possivelmente ele vai começar a diminuir a frequência desse comportamento, porque ele não quer sentir desconforto, ele quer sentir conforto. Outro ponto interessante de quando você sabe trabalhar bem os mecanismos é que uma punição ela pode motivar um cão. Aí todo mundo toma um choque. Como assim, Henrique? Uma punição pode motivar um cão? Como e por quê? Voltando ao caso da guia. A guia cerceia a liberdade do cão. Mas observe que toda vez que você pega a guia, o cão fica feliz da vida. Por quê? Se por um lado ele está com a liberdade reduzida, por outro ele foi passear na rua. Então, aquele instrumento, mesmo com o peitoral, né? O peitoral também está tirando ali a liberdade do cão. Mesmo aquele instrumento que causaria uma punição negativa no cão, ele é responsável também por um reforço positivo, que é o quê? Passear, uma consequência positiva. Então, a gente usa isso no adestramento. A gente trabalha de forma a manipular esses mecanismos de modelagem para justamente modelar o comportamento do animal. Para isso, a gente precisa entender bem esses 4 conceitos e a gente precisa entender a ciência por trás do animal, a etologia, o comportamento animal e começar a entender como aplicar isso. Uma outra forma de punição que é muito eficiente é não dar atenção, é não entregar o reforço positivo, dar atenção para o cão. Então o cão está com um determinado comportamento, eu ignoro, muitas vezes eu ignoro. Por exemplo, atrás da minha casa, na área de serviço, tem várias pedrinhas. A casa por trás é na areia e em cima é coberto de pedras. A filhotinha que eu tenho, a Rubi, que vira e mexe aqui eu falo nela, ela vivia pegando pedra. Toda vez que a gente ia tirar a pedra da boca, ela pegava outra. A partir do momento que a gente ignorou, ela parou de pegar as pedras. Por quê? Toda vez que ela pegava uma pedra, o ato de eu tirar a pedra da boca dela, por mais que pareça desconfortável, eu estava dando atenção, eu estava interagindo com ela. Isso era um reforço positivo. A partir do momento que eu passei a ignorar, ela parou de apresentar esse comportamento, porque ela parou de ter atenção. Muitas vezes o cão está mordiscando a guia, né? O cão gosta de ficar mordendo a guia durante um passeio. E a gente fica brigando com o cão e o cão continua mordendo. Ao passo que se a gente sair andando e ignorar o cão, tem hora que o cão para. E aí qual é o segredo? O cão parou, lembrando que a gente já falou do reforço, a gente reforça o comportamento que a gente quer. Aí a gente vai lá, faz um carinho no cão, alisa o cão. E esse ato de reforçar vai condicionar o animal a parar de morder a guia e passar a caminhar, passar a prestar atenção na gente, passar a olhar para a gente durante o passeio, porque nós reforçamos o comportamento que a gente queria. Outra forma de punição, também sem lesionar o animal. O animal tentou me atacar, eu estou aqui com a guia, o animal tentou me atacar, eu me afastei, empurrei ele para dentro do canil, fechei o canil. Tirei ainda mais a liberdade dele, vou deixar ele de castigo, né? Que ele não sabe que é um castigo, mas ele começa a perceber que toda vez que ele me ataca, ele fica preso. Toda vez que ele me ataca, ele fica preso. Vai chegar uma hora que ele vai parar de querer me atacar, porque ele começa a ver que não é bacana. Ele vai ver eu saindo com os outros cães, ele vai ver eu adestrando os outros cães. E isso é algo que você pode fazer na sua casa também. O cão começou a querer te atacar, começou a querer chamar muita atenção, bota no cercadinho, bota no canil, deixa um quarto só dele, mas prende ele lá, deixa ele quieto um tempo, tira essa liberdade dele por um tempo. Quando ele começar a se comportar da forma que você quer, libera o cão, brinca com o cão, joga uma bolinha, dá um petisco, dá uma atenção, faz algo que o cão gosta, algo que motive o cão a manter aquele comportamento que você espera dele. Pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Queria trazer para você esse assunto que é muito importante, em alguns casos muito polêmico, ainda mais hoje em dia, onde o politicamente correto tomou conta de tudo, inclusive da sinotecnia.
mas espero que vocês usem, tá? Botem em prática com cautela, revejam o vídeo, tentem ir aplicando de forma gradativa, de forma a reforçar bem o que vocês querem, e até o próximo vídeo.